Diz a palavra do Senhor. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante os cabelos de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos, por amor de Davi teu servo. Não faças virar o rosto de teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Vamos orar, de que o Senhor fale conosco. Senhor, estamos aqui com alegria nesta noite de oração, lendo este salmo, Senhor, pedindo que nesse momento o Senhor dirija a nossa meditação, abra a compreensão desse texto para nós. Ao mesmo tempo, meu Deus, que nosso coração também venha se abrir, meu Deus, em humildade, em fé e obediência à Tua palavra, Senhor. Senhor, glorifica o Teu nome assim. Nós pedimos, nos faça bem assim, Senhor, em Cristo Jesus. Oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Irmãos, este, como os irmãos observam, é o maior, né? O maior salmo dos degraus, que é o salmo das peregrinações, quando o povo vinha para as festas e prosseguia adorando, louvando ao Senhor. Nós temos visto aqui vários deles já, estamos chegando já nos finais, né? Mas como eu acabei de dizer, esse aqui é o maior. E ele também é como, ele mesmo é como assim, segue os degraus, ele vai prosseguindo, irmãos, passo a passo, até chegar no ápice dele, que é o versículo 18, que diz, 17 e 18, que diz assim: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. A ocasião deste salmo, meus irmãos, foi quando, provavelmente, né, quem escreveu esse salmo, eu acho mais correto dizer, pelas evidências, que quem escreveu esse salmo foi Salomão. E ele, aqui nós vemos que não diz, né, quem foi, mas um trecho aqui do salmo aparece na oração de Salomão no templo, né? Salomão que foi o que construiu o templo de Jerusalém. Mas ele se refere a um momento muito importante para a história de Israel, quando Davi ele toma posse de Jerusalém e ele traz a arca, que era o símbolo, né, da presença de Deus, a arca que tinha passado muito tempo num lugar obscuro, isolado, mas ele traz a arca para a cidade de Davi, ele traz a arca para Jerusalém, e ele faz isso com muita festa, com muita alegria, com muito louvor.
Porém, acontecem algumas coisas ali. Acho que os irmãos devem se lembrar daquele episódio, né? Eu queria até ler alguns versículos, irmãos, só para nós introduzirmos o Salmo. Vamos ler 2 Crônicas, no capítulo 6. Por favor, abram comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ler o verso 41 e 42, que são os dois últimos versos deste capítulo. É a oração de Salomão. E Salomão diz assim, 2 Crônicas, capítulo 6, versos 41 e 42, dois últimos versos do capítulo. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação. Os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Irmãos, essas são as palavras do Salmo 132, quando diz aqui, no versículo 8, levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Né? Vistam-se os sacerdotes de justiça, verso 9, estou lendo o Salmo, e alegrem-se os teus santos, por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Então, palavras que na verdade são palavras de Salomão, né? Então nós podemos, a evidência muito forte que foi Salomão que escreveu o Salmo. Esse trecho aqui é da oração dele, não é? E ele se refere, irmãos, à ocasião então que Davi ele traz a arca. No livro de 1 Samuel, queria que nós lêssemos também, versículo 7, os irmãos pegaram o contexto histórico, né? 1 Samuel, capítulo 7, vocês puderem ler também, é bom. No capítulo 7, no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos, 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegar a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então a arca foi levada pelos filisteus, ocasião ali ainda em tempo de Eli, né? E teve a morte de Eli, teve a morte dos filhos de Eli, e a arca é levada com uma evidência da desaprovação do Senhor a Israel naquele momento. Aí os filisteus são punidos nos seus corpos por causa disso, e eles devolvem a arca. E acontecem outras punições também, né? E acaba que a arca fica ali, nesse local escuro, um tanto obscuro, né? Quiriate-Jearim. E 20 anos, irmãos, 20 anos. Mas então chega o momento de Davi trazê-la para Jerusalém, depois de ter tomado a cidade de Jerusalém. Então, em 2 Samuel, no capítulo 6, irmãos, aí vamos ler também, por favor. 2 Samuel, no capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz assim. 2 Samuel, capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô adiante da arca,
Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então veja, um homem morreu porque eles fizeram errado, não como a lei prescrevia, mas eles foram levando a arca no carro de bois, e aí a arca, o carro tombou e a arca quase cai, e aí o Uzá segura, mas aquilo era uma profanação e Deus o mata naquele momento. Porque eles fizeram na verdade tudo errado já, contrário ao que a lei dizia. Como deveria ser o transporte da arca. E não quis retirar para junto de si, versículo 10, a arca do Senhor à cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom o giteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom em toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom. E tudo quanto tem por causa da arca de Deus foi Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que levava a arca do Senhor, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Lá em 2 Crônicas, irmãos, queria ler, 1 Crônicas, no capítulo 13, também convido os irmãos a abrirem comigo. Então vocês viram o que aconteceu, né? Uzá morreu, porque eles transportaram sem a lei, portanto sem a devida reverência, né? E Davi ficou muito triste com aquilo. É claro, um homem morreu no transporte. 1 Crônicas, no capítulo 13, a palavra de Deus diz, no versículo 10, repete a história e diz: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali. E Davi se encheu de tristeza. Estou lendo 1 Crônicas 13, 11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Davi temeu ao Senhor, reverenciou mais ao Senhor por causa daquilo. E assim, aí aconteceu aquilo, ficou 3 meses a arca na casa de Obed-edom, como diz o versículo 14, e Davi traz a arca, irmãos. Mas ele faz agora, ele traz a arca com reverência. Olha o que diz o capítulo 15, versículo 12 agora, de 1 Crônicas ainda. Davi muda, segue agora a lei, segue a reverência, e diz o versículo 12 de 1 Crônicas 15: e disse-lhes: vós sois... Eu vou ler desde o 11, tá? No 11 diz assim: e chamou Davi os sacerdotes, Zadok, Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez. Ele reconhece aqui que não tinha feito como deveria, né? Sacerdotes levando, se santificando, levando. O Senhor nosso Deus fez ruptura em nós. Ele reconhece que eles erraram, porque não buscamos, olha aí, segundo a sua ordenança. Aí ele diz: santificaram-se, pois, os sacerdotes, né? A Bíblia diz, continua narrando: santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Vocês estão vendo aqui? Eles fizeram tudo. Em vez de ser no boi, com o boi, né, carro de bois, agora levaram com as varas, como Moisés tinha ordenado. Então esse episódio, irmãos, e aí Davi leva com alegria agora. Já estava alegre lá, mas faltou a devida reverência
mas Deus mata um homem, eles reconhecem o pecado deles, eles se santificam, eles fazem conforme a lei ordenava. A arca, irmãos, era então esse objeto que representava a presença divina. Vocês sabem que o culto no Antigo Testamento era muito simbólico, né? Tinha um tabernáculo, tinha todo esse simbolismo. E a arca era importantíssima. Então, trouxeram a arca com a reverência devida agora, como símbolo da presença do Senhor, e com alegria. Olha o que diz o versículo 16. E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Davi fez isso, irmãos, porque ele temia o Senhor. A alegria de Davi, esse é o ponto que eu quero que os irmãos entendam. Vamos voltar então para o Salmo, né? Foi necessário nós darmos uma breve olhada para esse contexto histórico. O sentimento de Davi, quando ele traz a arca, é expresso no Salmo 132. E quem conta para nós é Salomão, filho de Davi. Porque aqui Davi já tinha então morrido, né? Mas Salomão lembra da alegria de Davi, do temor de Davi, que Davi estava triste porque a arca estava longe. E ele quis trazer então a arca, porque ele temia o Senhor, irmãos. E você sabe que Davi queria construir inclusive o templo, mas Deus não deixou, né? Ele construiu o templo. Quem fez o templo foi Salomão. Então nós temos esse contexto, né? Esse contexto histórico aqui, meus irmãos, importante sobre este salmo. E para nós entendermos esse salmo, nós temos então que saber esses fatos, irmãos. Por isso que agora eu já posso com vocês olhar de fato o Salmo 132. Então, repito, este salmo é Salomão, provavelmente Salomão, né? Cantando, louvando ao Senhor, pensando nisso que tinha acontecido com Davi. Irmãos, o salmo então expressa essa alegria de Davi, esse propósito de Davi de trazer a arca e de preparar um lugar para a arca do Senhor. E o salmo se divide em duas partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 10, é o juramento de Davi para fazer exatamente isso, para trazer a arca e colocar a arca no lugar apropriado. E do verso 11 até o final do salmo é o juramento do Senhor. Então são dois juramentos, o juramento de Davi e o juramento do Senhor, sendo que quem leva Davi a esse propósito é o próprio Deus. E o juramento do Senhor, na verdade, é uma resposta ao juramento também de Davi, sim, mas na verdade uma resposta no sentido assim, não absoluto, né? Porque na verdade Deus já tinha escolhido Davi. Deus estava, na verdade, ali respondendo conforme o propósito eterno dele, na aliança que ele fez com Davi. Deus fez uma aliança com Davi. Entre as alianças bíblicas tão importantes, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança de Moisés, está a aliança davídica, aliança com Davi. E Davi, meus irmãos, Deus fez uma aliança prometendo para ele um descendente que reinaria para sempre. Quem é esse descendente? Cristo, né? Então, lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Cristo é o descendente de Davi, nasceu da linhagem davídica, e é o rei de fato prometido a Deus aqui, rei esse tipificado em Davi, em Salomão e em todos aqueles outros reis. Mas, na verdade, eram homens aqueles, pessoas cheias de falhas, de pecado. Nós sabemos como Davi pecou, como Salomão pecou, como os descendentes deles pecaram, mas o Senhor Jesus que estava sendo tipificado neles, irmãos, seria esse rei perfeito. Então o Salmo aqui, ele mostra, Davi, na verdade, irmãos, aqui, ele é iluminado pelo Espírito, dentro do propósito que Deus já tinha para ele, para a sua família. E aqui há uma oração para que Deus cumpra. A primeira parte é uma oração para que Deus cumpra, não é?
E a segunda parte vem, a ênfase está na resposta de Deus, de que o Senhor realmente vai cumprir isso, irmãos. E isso é maravilhoso nós pensarmos, porque isso está ligado a Jesus, portanto está ligado a nós hoje, né? No sentido de que nós devemos ter a mesma alegria que Davi tinha em cultuar, em adorar a Deus. Davi não estava satisfeito que a arca estava longe, e que nós devemos, aqui, irmãos, é cheio de promessas sobre o propósito de Deus com Davi, na verdade com Cristo, e em Cristo com todo o povo de Israel, que é a igreja, na verdade. Então, um salmo muito precioso, irmãos. Eu falei tudo isso porque foi necessário para nós entendermos o salmo. Nós vamos ler agora brevemente, olhando essas duas partes, e os irmãos vão poder então compreender melhor com essas informações. Vamos ler então, meus irmãos. O primeiro versículo, ele diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi. Lembrem que é Salomão falando isso, Salomão está orando, né? Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e achamos no campo do bosque. Entraremos no teu tabernáculo, prostrar-nos-emos ante os cabelos dos seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, e tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos por amor de Davi, teu servo. Não faças virar o rosto do teu ungido. Irmãos, aqui é Salomão lembrando do juramento de Davi, do sentimento de Davi naquela ocasião em que a arca estava distante, e Davi disse: eu preciso trazer a arca, por amor ao Senhor. A arca era o símbolo de Deus, da presença, da glória de Deus, tanto que os filisteus tinham levado a arca, então significando que o Senhor tinha abandonado seu povo, né? Mas, então Davi não estava satisfeito em que a arca estivesse em Kiriat Jearim. 20 anos já estava lá, como nós lemos no texto, e enquanto ele estava na sua tenda, na sua casa, na sua cama, e ele diz, então Davi amava ao Senhor. Isso aqui é uma expressão de amor a Deus, e ele jurou ao Senhor, versículo 2, e diz que não vou dormir na minha casa, não vou entrar na minha casa, não vou subir à minha cama, não vou dar sono aos meus olhos, enquanto não achar lugar para a morada, lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Deus de Jacó, como é mencionado também em outra parte lá da palavra do Senhor, Deus de Jacó. Eu não vou, não pode ser assim. Irmãos, aqui o coração de Davi arde porque a arca está longe, e ele tem que trazer a arca, porque a arca é símbolo de Deus, da presença do Senhor, e Davi ama o Senhor, e ele cultua o Senhor, e ele quer honrar o Senhor, e ele sente que isso é uma desonra ao Senhor, e ele, para a glória então do Senhor, ele vai e ele diz assim: eu juro que eu vou trazer a arca. A Bíblia diz que lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Aqui é Salomão dizendo: cumpra o que o Senhor tem jurado ao teu servo, que te amava e que te adorava. As promessas que Deus fez a Davi, de que não deixaria de ter descendência para ele. Então, Salomão está orando pelo cumprimento dessa promessa, meus irmãos, aqui. E ele fala aqui que lembra-te de todas as suas aflições. Aflições que Davi era um homem de aflição, era um homem que tinha sofrido muito, mas nós podemos dizer, irmãos, era um homem que tinha sofrido nas batalhas, era um homem que tinha feito conquistas para o Senhor, inclusive o próprio Jerusalém. Era um homem que sofreu, e aqui possivelmente, aqui se refere principalmente àquela morte de Uzá, na hora que eles vêm trazendo, né,
a arca. Então, quando ele morre, Davi fica muito triste e teme ao Senhor, mas não desiste do propósito dele, que é trazer a arca. Então ele se aflige, irmãos, ele é um homem de aflições, mas ele mantém o seu juramento, o seu propósito de trazer a arca. E ele finalmente traz a arca. O versículo 6 conta um pouquinho mais sobre isso, diz assim: eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Isso aqui deve se referir exatamente a Kiriat Jearim, que foi onde a arca ficou 20 anos. Entraremos aqui, veja, o propósito de Davi junto com o povo de Deus naquele momento, com reverência, né, ao Senhor. Eles amam ao Senhor. Ele diz no versículo 7: entraremos nos teus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante os cabelos dos teus pés. E ele então ora e diz: levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vem, Senhor, vem morar conosco, vem estar conosco. Nós vamos nos prostrar diante de ti, versículo 7, nós vamos te adorar. Esteja conosco, Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja conosco. Ora e diz no versículo 9: vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Lembra que eles disseram que eles deveriam se consagrar ao Senhor, os levitas? Então, os teus sacerdotes vistos de justiça, de santidade, e junto com a santidade vem a alegria, porque Davi se alegrava, dançava, tudo aquilo é a expressão da alegria de Davi, em adorar o Senhor, adorando ao Senhor. E aqui Salomão está orando para que isso aconteça agora, né? Para que isso também, irmãos, aconteça na ocasião também de Davi, Salomão, quando ele inaugura o templo. E a palavra de Deus diz no versículo 10: por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Ou seja, por causa de Davi, pelo que o Senhor tem prometido a Davi, não rejeita Salomão, o filho, o ungido, o rei ungido, que ficou ali no lugar de Davi. Então é uma oração, meus irmãos, em que ele lembra o zelo de Davi com Deus, e como eles trouxeram, se santificando com justiça e em alegria, que a justiça e a alegria espiritual andam juntas. A alegria verdadeira está na justiça, e ele ora para que o Senhor o abençoe. Salomão orando: não rejeita o teu servo, não faças virar o rosto, ou seja, não desprezes o teu servo, o teu ungido, não faças virar o rosto do teu ungido. E aí, meus irmãos, ele lembra do juramento de Deus agora. Veja, tem primeiro o juramento do Senhor, aliás, de Davi, mas também tem o juramento do Senhor. E esse juramento, como eu disse, é como uma espécie de resposta ao juramento de Davi, mas o juramento de Davi, na verdade, já é um resultado do propósito de Deus, que Deus já tinha escolhido Davi. Então ele diz no versículo 11, veja: o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dessa verdade. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Não vai faltar esse fruto do teu ventre que vai te substituir. Aqui se refere primeiramente a Salomão. Salomão está orando para que Deus confirme o seu trono. Mas nós sabemos, irmãos, que se refere principalmente a Cristo. Salomão é só um tipo também. Davi é um tipo de Cristo, todos aqueles reis. Mas aqui então a Bíblia está já profetizando a vinda do Rei, do Messias, do Salvador Jesus. E no versículo 12 diz: se os teus filhos, ou seja, os filhos de Davi, guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, isso aqui tudo juramento do Senhor, que não ia faltar o descendente. E se os filhos de Davi guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. A promessa paralela àquela é que, se eles obedecessem, eles reinariam também. E nós sabemos que muitos deles falharam, irmãos, porque todos eles eram apenas tipos do Senhor Jesus Cristo. E ele explica: porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a como a sua habitação, dizendo: Sião, Jerusalém, Deus decidiu morar, é a cidade do Senhor, cidade de Davi. E Deus decidiu, tudo isso é juramento do Senhor, que reinasse Davi e na cidade ele morasse. E por isso que Davi traz
a arca para Jerusalém. Este é o meu repouso, diz o versículo 14, para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Não vai ter fome, o Senhor vai habitar lá. Ele decidiu, Ele é soberano. Ele vai alimentar o povo, não vai ter falta de nada. Ele vai vestir os sacerdotes de salvação e os seus santos de prazer. Você percebe que aqui o 16 é a resposta ao 9. Vamos ler o 9:16. O 9 diz assim: vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem os teus santos. Aqui é Salomão orando. E no versículo 16 é Deus respondendo: também vestirei os seus sacerdotes de salvação e os seus santos saltarão de prazer. Deus diz que os sacerdotes seriam salvos e os santos se alegrariam, teriam prazer. O Senhor abençoaria o seu povo, abençoaria através dos seus sacerdotes e o povo inteiro com alegria. Continua prometendo no verso 17: ali farei brotar força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Essa lâmpada simboliza exatamente estes descendentes, mas especialmente o descendente, né? A força de Davi se refere a isso. E, finalmente, vestirei os seus inimigos de vergonha. Todos os inimigos de Davi e dos reis seriam envergonhados, mas sobre ele florescerá sua coroa. Então, enquanto os inimigos seriam envergonhados, Davi floresceria a sua coroa, ou seja, seria rei de fato. Deus abençoaria o seu reinado. É claro, irmãos, que tudo isso se refere a Cristo, se cumpre em Cristo. Cristo é esse descendente, esse rei. A igreja é essa Sião, né? Existe uma Jerusalém celestial que vai descer do céu quando Jesus voltar, e Deus vai habitar com o seu povo, é o que diz lá em Apocalipse 21. Então tudo isso se cumpre só em Cristo e se cumpre na eternidade, mas já se cumpre agora conosco na igreja. Se cumpre em Cristo, irmãos. E o que eu fico impressionado e que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que foi o Senhor que fez isso. O Senhor que decidiu isso, irmãos. Ele diz no versículo 13: porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação. E ele diz que abençoará abundantemente, verso 15: abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Então, meus irmãos, eu queria, para nós encerrarmos, nós temos que passar realmente, poderíamos ficar aqui e falar tantas coisas, mas esses estudos são, na verdade, para nós darmos uma ideia, né, de cada salmo. Eu queria que nós fizéssemos duas aplicações aqui para nós sairmos daqui e meditarmos hoje à noite, irmãos. Primeiro, veja como Davi amava o Senhor, que não ficou satisfeito, ele não dormia. Aí eu vou dormir enquanto a arca está longe, né? Aí eu vou entrar na minha casa enquanto a arca está longe. Não, ele diz: eu não vou entrar na minha casa, entrar na minha tenda, não vou fechar os meus olhos, não vou dar descanso aos meus olhos enquanto eu não achar lugar para o Senhor. Deus era mais importante que tudo, ele amava o Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha se revelado a ele, tinha prometido tudo isso, ele tinha escolhido Davi graciosamente, tirado ele lá do meio das ovelhas, né? E feito ele rei, e dele viria o Messias. E Davi amava o Senhor, que o escolheu, que o amou, e ele tinha um zelo por Deus, que não descansava, irmãos, enquanto Deus não era, observe, honrado. Como certo comentarista diz, ele trazer a arca não foi um ato político para ele ficar aparecendo para o povo, foi um ato de adoração. Ele amava o Senhor. Que nós tenhamos esse mesmo zelo, irmãos. Aquele que nos amou, que nos salvou, que nos escolheu graciosamente, nós devemos ter esse mesmo zelo de Davi, de amá-lo e de fazer tudo em honra e glória ao seu nome, e não descansar na desonra ao seu nome, mas só descansar na medida em que ele for sendo glorificado na nossa vida. Lutar, honrar ele, pela graça dele, claro, para que ele seja louvado e seja glorificado. Em segundo lugar,
a segunda parte, a Bíblia fala do juramento do Senhor. Deus jurou isso, acabou. Eu preguei aqui domingo à noite, Jesus não vai perder nenhum dos seus, das suas ovelhas. Jesus é esse Messias, irmãos, que veio salvar, e Deus decidiu, escolheu a igreja, e tem uma nova Jerusalém, tem uma Sião do céu, tem uma glória vindoura, e nós vamos estar com Ele em Cristo Jesus. Jesus é o Messias escolhido, e nada vai mudar isso. Que nós possamos nos regozijar nessas promessas, irmãos. O Senhor jurou, e quando Deus jura, Deus não volta atrás. Lembra que Ele diz aqui, e eu queria encerrar com esse versículo aqui que fala do juramento do Senhor. Leia comigo o versículo 11, que diz assim: o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre, porém sobre o teu trono. Lá no versículo 13, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Versículo 17, ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Isso aqui é Cristo, irmãos. E se nós estamos em Cristo, isso é para nós. Então não vamos temer, não vamos nos entristecer com nenhuma dificuldade. As dificuldades são grandes nesta vida, são muitas as lutas, mas o juramento do Senhor permanece, e nós devemos nos regozijar nele. Então guarde isso, seja zeloso como Davi, e se regozije nesse juramento do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela sua palavra tão bendita, esse salmo tão maravilhoso. Que o nosso coração seja cheio com essas verdades, que possamos nos regozijar com elas, e possamos, Senhor, ser despertados a ter esse zelo pela Tua glória, como tinha Davi, por Cristo Jesus, e que possamos, Senhor, nos regozijar nessas promessas tão maravilhosas que o Senhor faz a Davi, ao descendente de Davi, que é Cristo, e a Jerusalém da terra, mas especialmente a Jerusalém do céu, a nossa morada eterna, que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e para sempre, em Cristo Jesus, nas nossas vidas. Possamos viver para a Tua glória, nos regozijando com as Tuas promessas, em nome de Jesus. Assim seja. Amém.